Bom dia, meus amados irmãos, paz seja convosco, amém? Estamos aqui no primeiro dia do nosso jejum, de 21 dias, né? Propósito de jejum da vitória, jejum que nós fizemos o ano passado e nós estamos fazendo novamente neste ano para nós obtermos a vitória do nosso Senhor nas nossas vidas, amém? E como devocional, se desse primeiro dia a palavra é Deus fala conosco, né? Deus fala conosco através de quê? Da sua palavra. Deus sempre tem uma palavra para você. Ele o exorta, consola e edifica por meio da sua palavra. Deus tinha um problema com aquele povo e levantou o profeta para anunciar-lhes o seu pecado. Ele desejava abrir-lhes os olhos e tratar com eles, né? Na época do povo de Israel, no Antigo Testamento, Deus levantava profetas para poder falar com o povo, para poder transmitir ao povo os pensamentos de Deus. Sempre teve uma intenção de Deus de comunicação com seu povo, através da misericórdia com Abraão, no qual ele disse: esse é o povo escolhido, através de ti nascerá o povo que eu escolherei. E esse povo, a partir de aí, sempre teve profetas que trouxeram a palavra de Deus. Antes disso, Deus estava separado por causa do pecado, do homem. O pecado impedia, só que a imensa misericórdia de Deus, sobre a vida justa do nosso pai Abraão, ele escolhe para ter um povo, e esse povo era ministrado através dos profetas. Então sempre teve uma intenção de Deus de se comunicar com o povo, né? Nunca despreze a palavra de Deus, não despreze a leitura da Bíblia. Davi já afirmava que guardou a palavra no seu coração para não pecar contra Deus, em Salmo 119, versículo 11. A palavra é forte proteção contra o pecado. Em Hebreus 4:12 menciona que a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir os propósitos do coração. A palavra é forte proteção contra as motivações erradas. Já Paulo, quando revelou a armadura de Deus, declarou que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Em Efésios 6, versículo 17, a palavra é poderosa arma de ataque. Jesus disse que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Em Mateus capítulo 7, 24, a palavra de Deus é inabalável alicerce da sua casa. Então todas essas passagens, todos esses textos bíblicos estão nos dizendo da importância na nossa vida que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todas essas importâncias, é uma armadura. Ela nos defende contra o pecado, ela é a que nos advirte contra o pecado, de todas as armadilhas, de todas as travas que o Satanás quer colocar na nossa vida. A palavra de Deus vem trazer a verdade, vem trazer claridade sobre todas essas circunstâncias. A palavra de Deus é uma espada, é a espada na armadura, é com a que nós vamos lutar contra o inimigo, porque foi assim que o inimigo veio lutar contra Jesus quando Jesus entrou no deserto. Quando Jesus entrou no deserto, ele entrou para uma preparação, para tudo o que havia de vir, para o ministério de Jesus. Ele se preparou, e se preparou nada mais e nada menos que entrando no deserto e fazendo um jejum. Porque o jejum vem trazer preparação para nossas vidas. Mas vocês vão ver uma coisa, que quando Satanás aparece para Jesus, aparece num momento no qual a carne já estava sentindo vontade de comer, estava passando por dificuldades,
sim, porque ele teve 40 dias no deserto fazendo esse jejum. E aí que vem a tentação do Satanás, e ele vem com 3 tentações. E as 3 tentações são saídas da onde? Da palavra de Deus, porque Satanás sabia de que se ele anulava essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se ele podia tirar a Jesus do foco através da própria palavra, ele iria estar tirando a arma que tem como ferir ao próprio Satanás. Então, com a própria palavra de Deus, Satanás tentou Jesus 3 vezes, mas as 3 vezes, se Jesus Cristo respondeu com a própria palavra de Deus. Ele respondeu com as Escrituras, dizendo: essa é a espada do Espírito, essa é a minha espada, e com essa eu vou te ferir. Ele feriu 3 vezes o Satanás nesse momento com aquela palavra, com a palavra de Deus. Sim? E essa palavra de Deus hoje está conosco. E essa é a espada forte que nós temos para vencer o mal. Amém? Então, aproveite os dias de jejum e oração para receber a palavra de Deus, seja ela qual for. Deixe que o Senhor fale aos seus corações. Se vamos deixar que Deus fale a nossas vidas através da palavra de Deus. Prepare-se para um tempo de quebrantamento, muita restauração e avivamento na sua vida. Amém? Que nós possamos nos preparar, que esse primeiro dia, que nós possamos buscar a palavra de Deus, que nesse primeiro dia nós possamos entender de que nós precisamos ouvir a voz de Deus, e que esse jejum seja para isso. Que cada dia desse jejum nós possamos orar, possamos clamar a Deus, possamos pedir, mas também possamos ler a sua palavra, sim, meditar nela, para nós ouvirmos a voz de Deus. Isso é o mais importante que nós precisamos na nossa vida, irmão. Como cristãos, é nós ouvirmos a palavra do nosso Senhor, sim, para nós estarmos sempre dentro, diante da vontade dele, e para que nós tenhamos uma arma poderosa para poder enfrentar o nosso adversário, que é o Satanás e seus demônios. Amém? Que nós possamos ficar com essa palavra, com esse devocional, e eu os espero para o devocional do dia de amanhã, sim, onde nós teremos também mais uma palavra para nós focarmos, sim, na oração. Que hoje nós possamos focar na nossa oração, naquelas necessidades que nós temos, mas também que nós possamos pedir para o Senhor que Ele venha ministrar as nossas vidas e falar as nossas vidas através da sua palavra. Fique com essa palavra e que Deus abençoe.